A todos. Vamos começar mais uma reunião do nosso grupo de estudos de tumores hereditários da América Latina, o LEGET. Hoje nós teremos, como de praxe, a reunião clínica com a doutora Karen Alvarez, de Santiago do Chile, que sempre nas últimas quinzenas do mês traz casos interessantes para nós discutirmos. Lembrando a todos que nós temos tradução simultânea do português para o espanhol e do espanhol para o português, é só acessar na barra. E então, vamos começar. Doutora Karen, muito obrigado. E eu vou passar a palavra para você dar Muchas início. gracias, Pablo. Obrigada, Pablo. Sempre muito feliz de ter essa oportunidade de discutir casos clínicos que são desafiadores para todos nós. Nessa oportunidade, eu tenho duas pessoas aqui comigo. O Dr. Lago, que está aqui ao meu lado, ele é mastologista. Ele fez o diploma de assessoramento, aconselhamento genético com a gente e está fazendo um estágio aqui na nossa clínica. Também estamos com a doutora Carolina Cares, que eu acho que ela está por aí. Não sei se pode cumprimentar a gente. Ela está aí, doutora Karen. A doutora Karen, ela é geneticista e também faz parte do nosso programa oncológico heredofamiliar. Eu vou mostrar dois casos clínicos, então, que foram muito desafiadores. Por um lado, um que eu realmente vi poucas vezes, a gente vai encontrar poucas vezes esse tipo de caso. E é bom, vamos contando depois como é que foi. O primeiro caso, então, esse foi o nosso caso. Índice, o paciente, infelizmente, faleceu com 67 anos. Um diagnóstico de câncer renal ele tinha aos 56 anos. Depois, metástase pulmonar, cerebral foram diagnosticados e isso ele o levou ao falecimento em outubro do ano passado. Ele tinha como antecedentes dois irmãos com câncer renal, uma irmã está viva e o outro irmão falecido aos 67 anos. Diagnosticado aos 55 anos, com câncer renal e também com metástase pulmonar. O seu pai faleceu com metástase cerebral, mas não se soube qual foi a origem, digamos, do tumor primário nesse caso. Como outro antecedente, no nosso caso aqui, ele tinha uma filha que faleceu aos 40 anos e tinha sido diagnosticada com melanoma uvear, com 34 anos, com metástase hepática e também com câncer renal e faleceu em novembro do ano de 2021. Esse era o nosso caso que a gente recebeu. Esse é o nosso caso índice que faleceu, então, faleceu depois. Nós conseguimos dar o aconselhamento à família e fazer o aconselhamento genético. Muito interessante, né? Uma família muito interessante, São vários casos de tumores porque renais, são vários casos de tumores renais. um deles em idade jovem, né, aos 50 anos. Temos pelo menos duas gerações acometidas, sendo que essa menina da geração mais jovem com melanoma uveal aos 34 anos e tem um irmão, né, com melanoma aos 39 anos. Então, esta família
ela é muito indicativa de que possamos estar à frente de uma família que tenha um câncer hereditário, né? Uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, né? Temos 3 ou mais pessoas acometidas, uma delas sendo o primeiro parente de primeiro grau das outras duas, um paciente com câncer abaixo dos 50 anos, né? Então, e nós temos também ambos os sexos acometidos, tanto homens quanto mulheres, né? Temos também acometidos neste heredograma. Então, é uma família que sugere muito um câncer hereditário, uma síndrome de predisposição hereditária, né? Tumores raros também, né? Então, tumores renais são raros, tumor de ovário, um melanoma uveal é um tumor raro, né? E toda vez que nós estamos frente, então, a uma família onde nós temos múltiplas gerações acometidas, tumores em idade jovem, tumores raros, né? E provavelmente, pela história, com um caráter muito agressivo também, né? Com um comportamento muito agressivo, porque nós notamos que todos que tiveram tumores são falecidos, né? Com exceção dessa mulher de 62 anos, né? Mas todos os outros são falecidos, né? Então, provavelmente Exacto. nós temos aí um comportamento também agressivo desses tumores. Então, uma família muito interessante. E vamos, então pode prosseguir, Karen, por favor. Sí, vamos a avanzar. Vamos, Mira, vamos avançar então. Olhem, esta es una familia que essa é uma família que o médico que tratava dessa família é Dr. Carvalho, que estava aqui na nossa clínica, e ele já tinha sugerido que se fizesse um painel genético. Estamos falando de 10 anos de tratamento. Ele já tinha sugerido, mas houve aí realmente uma dúvida. O único antecedente que a gente tinha é que essa filha que se tratou Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela tinha feito um painel genético. E porque ela tinha ganho esse painel genético e ela fez. E como eu não tinha esse material aqui, a gente aconselhou que ele fizesse um estudo genético nesse caso aqui. Ele já estava hospitalizado aqui, e a gente recolheu a amostra, fizemos um painel. Fizemos esse painel que contemplava os 23 genes relacionados a câncer renal hereditário. Em total, mais de 8 milhões de leituras, com uma cobertura média de 565 vezes. E os achados foram os seguintes: uma variante patogênica e no BAP1 e no PMS2, duas variantes benignas. No BAP1, nosso primeiro desafio aqui é que nunca tinha visto um BAP1, não? Um BAP1, a gente nunca tinha visto um BAP1. Então, isso envolveu ir, entender, estudar do que se tratava esse gene. Além disso, no painel genético, a gente viu aqui, como nessa imagem aqui, que não. E no BAP1, o que ele consiste? Ele consiste na deleção de 2 nucleotídeos. Aqui, essa citocina aqui, eles são deletados e isso gera um deslocamento. É a partir do aminoácido 492, um deslocamento na cobertura com o termo 6 colunas depois. Isso é típico do gene BAP1. A gente está falando, então, de uma variante que trunca a proteína, e isso sugeria muito e de ser patogênica aqui. Nós vimos no ClinVap, a gente viu essa descrição aqui, no ClinVar, isso apareceu, uma como patogênica, no laboratório Invitae. Jamais tinha sido descrito na literatura.
não existia nenhum tipo de material. Foi só submetida a banco de dados, mas o que a gente conseguiu realmente achar é um estudo genético da filha. A gente conseguiu achar esse estudo genético da filha. E aqui no estudo ela fez um estudo somático não germinal nos Estados Unidos. Ela foi realmente buscar alvos terapêuticos e havia descrito, então, essa alteração BAP1, que estava no 492, é a mesma proteína da deleção no exon 13, a alteração aí, e essa alteração estava com uma frequência alélica de 88%. Portanto, nós conseguimos relacionar a partir disso o resultado do pai com o da filha, pelo menos com relação a esse tumor. Não sei, tem alguma opinião até aqui, vocês, sobre isso? Da filha, né? Da hija, né? Da filha. Esa es de la hija, E sí. o outro exame é Es del padre. do padre, sim, certo. Sim, a outra é do pai. Essa é uma variante patogênica mesmo, né? Quer dizer, ela gera uma alteração muito grande, né, na proteína final, porque é uma mutação que gera um frame shift com um stop codon a 6 exons adiante. E então realmente nos critérios da ACMG, né? Ela preenche um dos critérios, né, mais fortes para patogenicidade, o PVS1, né? Então isso já habilita a ser uma variante patogênica. E claro, a filha herdou a mesma variante, né? O mesmo alelo, né? Exacto, Sim. exacto. Exatamente, exatamente. Esse estudo da filha, ele ajudou o nosso resultado que a gente encontrou no pai, a amostra de sangue que a gente recolheu. Nós entendemos também que é uma alteração que foi descrita só uma vez, não existe em relatórios. Esse resultado, na verdade, realmente contribuiu muito na classificação da variante como patogênica. Um caso muito interessante para a publicação. Sí. Acá está el doctor que lo va a publicar. Aqui está, aqui do meu lado, o médico que vai publicar. Então, esse gene aqui, que tem o BAP1 como nome, codifica a proteína do mesmo nome, se chama proteína associada a BDC1, que tem vários domínios aqui de interação com diferentes proteínas e que participa em múltiplas funções. Originalmente, foi descrita como uma proteína associada ao C1, mas tem muito mais funções que a de regulação ou reparação de danos com essa questão. Aí. Então, o que a gente sabia da literatura? Da literatura com relação ao BAP1? Ele que predispõe a uma síndrome tumoral associada a ele, ao BAP1, e os pacientes apresentam as seguintes características: tumores melanocíticos BAP1 inativados, melanoma uveal, em 36% dos casos, uma idade média diagnóstico de 53 anos, mesotelioma maligno, 25% dos casos, índices apresentam esses tumores, e a média de diagnóstico é de 55 a 58 anos. Também melanoma cutâneo, 13% dos casos afetados, carcinoma de células renais, normalmente com morfologia de células claras em 10% dos casos. E também há outras características aqui, a penetração incompleta,
estima que varia entre 82% e 88%. Agora, uma coisa importante de se mencionar é que são muitos poucos estudos que existem. É uma síndrome realmente muito pouco frequente. Então, todos os resultados que são mostrados aqui, os cálculos mostrados aqui, foram feitos em não mais do que 100 famílias no total. São dados, então, que podem realmente estar superestimados aqui. A gente ia buscando as características que a gente via na família, como melanoma uveal, o melanoma cutâneo, também tinha um dos filhos que apresentava, e os três irmãos tinha a síndrome de células renais. Então, realmente, tudo se relacionou nesse caso. Muito interessante também é que o BAP1 é uma proteína que normalmente interage com BRCA1 e o BRID1, né? Com o BARD1, isso. É uma proteína muito importante nesta interação de BRCA1 e BARD1, né? E, quando BAP1 perde a função, esta interação entre BRCA1 e BARD1 fica prejudicada, né? E interessante é que no espectro da síndrome não temos aumento de risco para mama, ovário e próstata e pâncreas, né? Sí. Embora em tua família tienes uma mulher que tenha tumor de ovário também, Exacto, né? exacto. Exatamente, exatamente. Mas um dos tumores que chama muito a atenção é o melanoma uveal, né? O uveal do olho é um tumor muito raro e que é frequente associado a BAP1, né? Mutação em BAP1. É um caso muito interessante, né? Sí. Carolina, ¿quieres Sim, comentar? sim. Carolina, você quer comentar as recomendações que nós discutimos? Sim. Eu queria mostrar que. Vamos voltar à genealogia aqui, pensando no nosso paciente, porque ele foi feito, então, um estudo nos filhos também. Nos filhos também fizeram esse estudo. Esse eu vou apresentar depois, isso vem depois. Mais adiante a gente vai ver. ¿Quieres presento eso primero? Se você quiser, eu apresento isso primeiro. Então tá bom. Contarles que Então, depois de pegar os resultados, confirmamos realmente o caso, fizemos o estudo em todos os filhos do nosso caso de referência, então. 5 de filhos não eram portadores dessa mutação, inclusive o que foi diagnosticado com melanoma. Só um, 36 anos, era portador da alteração. E há um mês, esse outro irmão, que originalmente estava sadio, foi diagnosticado com mesotelioma maligno pleural, está em tratamento e também é portador da alteração. E como nós tínhamos visto, o mesotelioma maligno também é relacionado ao síndrome de BAP1. Maligno pleural faz parte do espectro de BAP1. Exacto. Exatamente, exatamente. Agora sim, Carolina, então. Bom, então aqui nós temos o paciente, o filho que deu positivo, né, desses painéis. Nós fizemos as recomendações, então, nesse sentido, você tem que avaliar, por um lado, toda a realidade familiar. É uma família aqui, que nesse caso, que não era muito simples, tinha muitos afetados aqui, tem uma carga muito envolvida aí, né, emocional, porque a maneira como a gente tem que
abordar essa família e esses pacientes em particular é muito importante. Tem que ser cuidadoso, como deixar claro que é uma predisposição. Nós tivemos aí um diálogo realmente muito longo com o paciente, nós tivemos essa conversa no pré-teste, a gente deixou muito claro quais eram os possíveis resultados, as implicações desse resultado. Ele já tinha passado pela morte do seu pai, da irmã, ele estava muito consciente, né, do que estava acontecendo, ele tinha intenção de saber do risco para tomar medidas. Ele estava numa posição bem otimista no sentido de que ele vai tentar ter um estilo de vida mais saudável e também, de alguma maneira, ter esse teste pode realmente contribuir para essa mudança que ele quer fazer, né? Então, chegou o resultado do paciente, o paciente deu positivo. E aqui as recomendações, que como a Karen falava, não existem tantos dados aqui, essas recomendações ainda estão em desenvolvimento, mas a gente pegou esse do Gene Reviews e realmente a recomendação é ver os sistemas mais relacionados a esses tumores melanocíticos, fazer uma avaliação com um oncologista, dermatologista, subespecialistas, então, possam ter um olhar específico, especialistas específico para examinar com as técnicas associadas que vão permitir fazer um bom exame para buscar uma alteração e extirpação de achados que sejam sugestivos. E nesse caso do paciente, ele já estava no controle dermatológico, e a gente falou então que além de dermatologista, tem que ser um dermatologista especializado em oncologia. Também com relação ao melanoma uveal, também um oncologista que buscasse as alterações com o exame com muita cuidado, que qualquer suspeita tinha que ter realmente vista por esse tipo de especialista. E isso com 11 anos. Com relação ao mesotelioma maligno, a indicação é um controle com cirurgião oncologista, de tórax oncologista, e não existe um consenso aqui sobre as modalidades de detecção. São a partir dos 30 anos que se sugere que aparecem mais, as imagens que aparecem mostram que, por um lado, que poderia ser feitas com uma ressonância torácica, ou também com algum scanner, também com uma análise que se recomendasse que não fosse intercalado pela avaliação que pudesse gerar um controle sustentado no tempo, como tomografia ou com scanner, para se acompanhar. Por outro lado, tem a questão das células renais, carcinoma, um urologista que seja oncologista, fazer, né, exames abdominais e fazer uma vigilância por meio de imagens para abordar tanto o tórax quanto o abdômen e para fazer um acompanhamento, uma investigação de qualquer sintoma suspeito, com, a nível torácico, renal, abdominal, isso também a partir dos 30 anos. E, contudo, logicamente, tudo que tem a ver com aconselhamento genético, informar a família e essas implicações. Nesse caso do paciente, ele não tem filhos, mas aí ele ficou já um pouco mais tranquilo de saber como abordar o que vem aí no futuro. Então, esse controle com todas as especialidades e fazer isso numa ordem, e usando a experiência da família também, isso foi importante para ele. A principal preocupação dele era tumor renal. Então, ele começou por aí, né? Para fazer um acompanhamento mais profundo a esse nível primeiro. Depois, outros controles de forma sustentada no tempo. Então, a ideia é que o centro também, a partir do nosso centro, que a gente tenha um programa de assessoramento para lembrar o paciente e entregar também uma ajuda, um apoio sustentado no tempo, mais constante, para que o paciente se sinta acompanhado, assessorado e que tenha um controle
dos exames é uma vez por ano? Sí, sí. Sim, Uma vez por ano você faz os exames. Ujú. Sí, ahora sim, sim. Na verdade, quando a gente procura uma forma, mais especificamente com os poucos casos e poucas publicações que existem aqui desse caso, não existe aí um. Isso foi publicado há poucos dias atrás, mas, na verdade, o que era que a gente estava falando, algumas dessas orientações diz que teria que ser anual, mas poderia ser intercalados com uma imagem, com ultrassonografia. E Os exames para rim, né? Os exames de rastreamento para tumores renais deve ser mandatório, né? Porque temos 4 pessoas com tumor renal, né? Então, eu acho que o rastreamento e o segmento desta família também tem que ser baseado pela história clínica da família, né? Então, você veja 4 indivíduos com tumores renais, e então eu acho que esse é um dos objetivos do rastreamento periódico anual ou semestral, né? Para esses indivíduos. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar, destacar, é que, ao contrário do BRCA1, do BRCA2 e do BARD1, o BAP1 é um gene que você já testa em crianças, em ninhos. Já é um gene que você já pode testar em pessoas com menos de 18 anos, né? Claro, porque el seguimiento está ahí. Por eso, Isso. justamente, como la sim, indicación. justamente é isso. Como indicação é começar realmente muito precocemente, já poderia ser indicado muito mais cedo. Carolina, o paciente tinha uma ultrassonografia de 2018, então esse resultado realmente fez com que a gente fizesse um estudo renal com antecedentes. O que realmente que teria que ser feito é a questão do dermatológica. Tinha algumas suspeitas já e era preciso iniciar o controle e o acompanhamento. Esse é o resultado aqui a gente teve na semana passada que a gente recebeu, então é tudo realmente muito fresco. A gente vai aconselhar esse outro familiar agora e os 5 filhos que ele teve. O padre, o abuelo teve câncer aos 40. Esta pessoa teve câncer aos 43 anos, né? Nós temos qual que é o diagnóstico? Qual foi o tumor primário deste No, Não sabemos. 43 anos, um paciente que faleceu com uma idade jovem, né? sí. Aquí tenemos que también trabajar Aqui en el- nós temos também que trabalhar com os outros familiares, os irmãos, por exemplo, os sobrinhos, primos. Como les digo, es una familia que llevamos Como eu poco falei, é uma tiempo, família que a gente está há pouco tempo com este eles resultado, bueno, e ya esse lo vamos resultado impactou muito. abordando de a Então, a poco. gente vai abordando aos poucos, né, com os painéis genéticos. Bela, porque mostra a importância do serviço de aconselhamento genético vinculado ao serviço de oncologia, de mastologia, né, de cirurgia oncológica, porque manejar uma família com tantas pessoas é muito complexo.
ter seguimento de muitos indivíduos, de muitas pessoas com a alteração genética e ter seguimento de longo prazo com diversos exames todos os anos. Então, esta família mostra a importância de se ter um serviço de aconselhamento genético, num serviço de referência em tratamento de câncer, no serviço de referência em oncologia, porque é muito complexo manejar estes indivíduos, tantos indivíduos, né, em uma única família. Exacto. Exacto. Exatamente. O sea, ya es un desafío. Ou seja, já é um desafio conseguir um oftalmologista que seja oncologista. No Chile, nós conhecemos uma pessoa que é a referência aqui, a doutora Manques, que realmente fez vários estudos genéticos, né, do melanoma uveal. Então, tem umas especialidades clínicas e outras a gente tem que entrar em contato, né, sempre com esses profissionais. Esse melanoma uveal foi aquele neurólogo, o Oliver Sacks, o escritor Oliver Sacks, é um neurólogo falecido que escreveu Tempo de Despertar. Não sei se vocês leram os livros de Oliver Sacks, mas ele teve um melanoma uveal e ele tratou com tungstênio irradiando o tumor. Tanto que um dos livros que ele escreveu chama-se Tio Tungstênio, né? Porque ele fala do tratamento do melanoma uveal, né? O escritor e neurólogo Oliver Sacks. Muy bien. Gracias, Pablo. Vamos passar ao É segundo isso, obrigada, Pablo. Vou passar ao segundo caso. O doutor vai explicar o contexto clínico aqui, e então no próximo caso aqui, que a gente está vendo, a pessoa, o paciente que nos procurou foi essa filha aqui de 25 anos, preocupada, porque a mãe dela teve câncer de mama aos 46 anos, e também ela sabia que tinha sido feito um teste genético, e houve uma interação que isso significou, inclusive, uma cirurgia de redução de risco para essa paciente. Foi feita a mastectomia aos 46 anos, também uma cirurgia de redução de risco e uma mastectomia bilateral. Então, diante disso, a filha, preocupada, ela nos procurou. Nós pedimos o histórico familiar dela para ver os antecedentes, e não era uma família com muita informação. Que a gente está vendo aqui, a mãe aos 46 anos, mas, além disso, um parente só de segundo grau com câncer gástrico aos 60 anos, que poderia ter sido um câncer esporádico, e mais afastado, um antecedente de linfoma, mas a gente não tinha muita informação sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi solicitar o estudo que a mãe fez, para que a gente pudesse ver, então, com o que a gente estava lidando. E esse é o relatório de março de 2022, e aqui a Karen vai explicar um pouco o que a gente observou. Então, dado que a mãe tinha um teste genético que foi feito pelo menos para os genes BRCA1 e BRCA2, e que apresentava uma variante provavelmente patogênica, que é a que está aqui, a C.425G por A. Então, a previsão seria a mudança da serina aqui, e na 142. Então, o que nós fazemos como rotina, como nós recebemos uma família nova, que vem já com um painel genético externo, é ver do que se trata essa alteração.
o que a taxa de dados fala, ver o relatório. E o primeiro que me chamou a atenção foi que nós não tínhamos muita literatura. Aqui, a mudança aqui, a alteração é aqui, nessa guanina, que muda por adenina, e está no final do exon 4. Então, ia ser uma mudança aminocídica, como a gente está vendo aqui, mas está aqui nessa região de splice também. Poderia ser também uma alteração intrônica. Nessa mesma região, já foram identificadas duas alterações, uma que é a deleção dessa guanina aqui, já se sabe que é patogênica, e a outra que é a mudança de guanina por timina, que está no banco de dados descrita como patogênica com estudos funcionais, que demonstravam que era uma alteração intrônica. Mas essa alteração aqui que a família tinha, não tínhamos estudos funcionais para ela, e não se sabia que estavam ou não no splicing. Então, na dúvida, vimos outros bancos de dados, como CleanVap, e aqui nós geramos esse relatório porque em 2015 foi descrita como patogênica. Outros laboratórios, 2016, 2019, 20, descrevem como provavelmente patogênico. Outros laboratórios, mas em 2022, e o que temos até agora de 2023, 3 laboratórios, Invitae, Ambra e Women's Health, descreveram essa variante como variante de significado incerto. Então, a minha suspeita de que não havia estudos funcionais, que não estava descrita, me reforçou a ideia e discutimos isso com a Carolina e com o José Manuel, que está aqui, e o que a gente poderia fazer, então, com isso? A variante é patogênica? Ou é incerta? Ela desceu de categoria? O que a gente faz com essa família, então? Carolina, não sei se você quer comentar. Sim. Então, nesse caso, o que complicou a nossa vida também foi a conduta que teria sido adotada com relação a esse relatório de uma cirurgia de redução de risco para uma mulher de 46 anos. E também, claro, a filha de 25, ela tinha essa dúvida, era muito importante que a gente tivesse clareza, especificar bem a variante, porque também vai significar condutas posteriores para essa mulher. Nós discutimos muito, ficamos muitas dúvidas de como enfrentar isso, e nesse sentido também poder perguntar, a Karen entrou em contato, mas no fundo é realmente ficar muito atento aos relatórios, à forma como são realizados, porque isso pode ir mudando também, sobretudo quando houver alguma classificação de provavelmente patogênico, tem que ficar verificando o tempo todo, porque pode mudar, para que a gente possa tomar uma decisão com base em resultados. Exatamente. O que nós discutimos, então, nesse momento, é ir fazer uma reunião com a família. Fizemos uma reunião com o pai, com a mãe, com a filha, e a gente propôs o seguinte: atualizar primeiro o teste genético num novo laboratório, que é diferente do original, e fazer um painel mais ampliado. E o resultado realmente só mostrou essa variante aqui, que nós já tínhamos visto no BRCA2, e esse laboratório classificou como variante de significado incerto, que continuava apoiando a nossa ideia do que a gente observava no banco de dados. A gente entrou em contato com o laboratório original também, que reavaliou a alteração e nos enviou um novo relatório que dizia que a variante detectada era de significado incerto, e também, em outubro de 2022, um desses laboratórios gerou um alerta com relação a essa alteração aqui.
que essa alteração, que tinha sido classificada como provavelmente patogênica, foi novamente classificada, ela baixou de nível para incerta. E novas evidências propunham também, inclusive, que poderia ser provavelmente benigna até. Aqui é o que a Carolina falou, que no fundo essas variantes que estão como provavelmente patogênicas, que estão aqui, podem transitar entre de significado incerto, é realmente uma linha tênue, né, entre uma e outra aqui. Comentários agora. É um caso muito interessante pela reclassificação da variante. Isso acontece principalmente com as variantes que são de significado incerto, né? Que são as VUS. Então, as VUS, sem dúvida nenhuma, elas, com o passar do tempo, são reclassificadas como benignas ou patogênicas. E nós sabemos que a grande maioria das VUS, elas acabam sendo reclassificadas para benignas. Agora, isso não quer dizer que uma variante esteja classificada como provavelmente patogênica, ou até mesmo como patogênica, não possa, com o passar do tempo, ser reclassificada, né, como benigna, ou voltar como uma variante de significado incerto. Tá? Isso é menos comum, menos provável que aconteça, mas tem, sim, variantes que são classificadas como provavelmente patogênica e que, com o passar do tempo, pelo acúmulo de conhecimento que vai tendo sobre essa variante, ela acaba sendo reclassificada como variante de significado incerto ou até mesmo como benigno, né? Então, isso mostra que o conhecimento que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Os estudos, os ensaios funcionais, os estudos de frequência da variante na população, como foi mostrado aí no que vocês mostraram, que na população holandesa, né, ela é uma variante frequente, comum. Então, conforme a gente vai acumulando conhecimento, aí, ó, né? Então, conforme a gente vai acumulando conhecimento, elas realmente podem ser reclassificadas, né? E essa variante ainda ela tem algo especial, porque ela está bem na região, né, de splicing do exon, né? E então essas variantes que ficam nesse entorno, né, da região de corte do splice, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes elas não alteram o aminoácido, mas elas criam sítios ocultos de corte, né? São sítios crípticos de corte, né? Então, essas variantes a gente tem que tomar muito cuidado também. Mas é interessante porque isso serve de alerta toda vez que nós rechecamos, né? Toda vez que o paciente volta em consultas de retorno, nós devemos, como obrigação, rechecar as classificações dessas variantes, né? Principalmente as variantes de significado incerto. Então, um caso que exemplifica a importância dessa rechecagem das variantes, né, quando nós estamos frente aos nossos pacientes. E, claro, como ela agora
voltou a ser uma variante de significado incerto, é claro que essa menina de 25 anos, ela deve passar por acompanhamento, né, para câncer de mama, né? Então, essa menina, ela tem uma VUS no gene BRCA2, uma mãe, uma madre com câncer de mama em idade jovem, né? E essa menina precisa fazer os acompanhamentos de rastreamento para câncer de mama periódicos, uma vez ao ano, para acompanhar, né? Mesmo não tendo uma variante patogênica, mas uma variante de significado incerto, né? Mas agora, uma coisa que a gente nota também nessa família, como disse o doutor, ao contrário da primeira família apresentada, essa família não tem aquela agregação familiar que chama a atenção, né? Como 2 ou mais gerações acometidas, 3 ou mais parentes intimamente relacionados, né? Quer dizer, a gente nota aqui, a gente não tem uma história familiar, né, que chame a atenção para um câncer hereditário. O que nós temos aqui nessa família é uma mulher que teve um câncer receptor hormonal aos 46 anos, né? Então, a gente não tem aquela história familiar de diversos indivíduos, de diversas pessoas acometidas com câncer, cânceres raros não temos também, né? Então, é uma família que chama bem menos atenção quando comparada com a primeira família, né? Pablo, ¿puedo hacer una acotación? Posso fazer aqui uma observação? No fundo, nós só estudamos a mãe. A mãe tinha esse estudo que era limitado originalmente, depois ampliamos, repetimos esse teste, vimos a reclassificação do laboratório original, mas ainda não fizemos o estudo da filha. Então, a pergunta que a gente quer fazer agora é a seguinte: vocês fariam o estudo com essa variante, a filha? A gente pensa que não, mas não sei. Queria realmente compartilhar isso com vocês. Não testaria nenhum das hijas, não testaria, né? E faria um acompanhamento anual de rastreio para a mama para esta chica de 25 anos. Ponto. Nada mais. La edad de comienzo, doctor. Claro, entonces tú, doctor Pablo, sugerirías comenzar igual como Doutor Paulo sugeriria fazer um acompanhamento de risco aos 25 anos e não poderia começar o rastreamento aos 36 anos, né? 10 anos antes do primeiro caso mais precoce em la família, né? Mas fazer um ultrassom de mama uma vez ao ano, acho que está de bom tamanho para esta menina. E solamente. Estamos de acuerdo. concordamos, então. Sim, então a gente concorda. Sim. Eu acho que esse alerta aqui, e o que mostra aqui que provavelmente vai fazer um downgrade, a provavelmente benigna, realmente já descarta essa questão do acompanhamento e tentativa de painel genético na família. E é isso? É realmente um caso muito interessante. Não sei vocês, quantas vezes vocês se depararam com isso, mas para a gente foi a primeira vez que a gente viu. Outra coisa que eu não sei como é a história clínica da mulher, se tem obesidade, se é tabagista, se é etilista,
né? Você faz prática de atividade física regular, mas eu começaria com um ultrassom de mamas, né? Um eco de mama uma vez por ano e basta, né? Mas é um caso muito interessante. Eu gostaria, então, doutora Karen, doutora Carolina, é um prazer tê-las aqui nesta tarde. Muito obrigado, muitas graças pelos casos, são muito interessantes. O BAP1 é um gene raro, né, que não se vê variantes patogênicas, né, como se vê em BRCA1, BRCA2, em síndrome de Lynch, síndrome de Li-Fraumeni. Então, BAP1 é um gene raro e acho que vocês deveriam publicar este caso, né? Fazer um paper deste caso, é muito interessante. E então gostaria de agradecer a presença de todos a mais esta reunião do Latin American GET, ok? Muchas gracias. Muito Gracias. obrigada, obrigada. Gracias, Caro. Chao, chao a Chao. todos. Obrigada, tchau, tchau, gente.